Alguns pensamentos não machucam. Eles só não param. Eles continuam, mesmo quando você para. Mesmo quando tudo está em silêncio. E sem perceber, é isso que mais te cansa. Existe um tipo de esgotamento que não vem do que acontece fora. Vem do que acontece por dentro. Da mente que nunca descansa. Do pensamento que não encontra repouso. Da sensação de estar sempre processando algo que nunca se resolve. No começo, parece só reflexão. Depois, preocupação. Depois, hábito. Você acorda e a mente já está ligada. Não com uma ideia clara, mas com um movimento contínuo. Como um fundo sonoro constante que você não escolheu ouvir, mas não consegue desligar. Os pensamentos não gritam, eles passam, um após o outro. Rápidos, fragmentados, incompletos. Nada profundo o suficiente para concluir. Nada leve o suficiente para ir embora. Você tenta se concentrar, mas algo sempre retorna. Uma lembrança antiga, uma conversa repetida, uma possibilidade que não aconteceu, um medo sem forma definida. A mente revisita, corrige, simula e faz isso sozinha. Você não pede, ela apenas começa. Existe um tipo de cansaço específico em pensar demais, sem chegar a lugar nenhum. Não é sobre resolver problemas, é sobre sustentar movimento mental constante. O corpo até funciona, anda, trabalha, responde, mas por dentro, algo está sempre girando. Você percebe isso nos pequenos intervalos, no banho, antes de dormir, nos minutos vazios entre uma tarefa e outra. É ali que os pensamentos aparecem com mais força, como se estivessem esperando o momento em que você não está ocupado o suficiente para contê-los. Eles não são sempre negativos. Às vezes são neutros, às vezes parecem até inúteis, mas todos exigem atenção. E a atenção cansa. A mente não sabe descansar quando aprende a sobreviver pensando. Ela associa silêncio a perigo, vazio a perda de controle. Então, ela preenche, com qualquer coisa. Ideias repetidas, cenários imaginários, análises que não levam a lugar nenhum. Pensar vira uma forma de se manter alerta, mesmo quando não há ameaça. Você sente isso no corpo, na tensão que não vai embora, na dificuldade de relaxar completamente, na sensação de que algo ainda precisa ser resolvido antes de poder descansar. Mas não há nada concreto, só a mente funcionando demais. Pensamentos que não param não parecem um problema visível. Eles não te impedem de viver. Eles só tornam tudo mais pesado. Você vive, mas com a mente sempre um passo à frente, antecipando, repassando, refazendo. Existe uma distância sutil entre você e o momento presente. Você está ali, mas não inteiro. Uma parte de você está sempre em outro lugar, pensando no depois, pensando no antes, pensando no que poderia ter sido diferente. Esse estado parece normal quando dura muito tempo. Você começa a achar que é assim que a mente funciona, que todo mundo vive assim, sempre pensando, sempre cansado. Mas há uma diferença entre pensar e não conseguir parar, entre refletir e estar preso num fluxo contínuo. Os pensamentos começam a drenar energia porque nunca chegam a um fim. Eles não se completam, não se encerram, não descansam. É como manter várias abas abertas sem fechar nenhuma. Aos poucos, isso cria uma fadiga silenciosa. Você se sente cansado sem ter feito nada pesado. Sente falta de energia logo no começo do dia. O sono não parece suficiente. O descanso não restaura, porque a mente não para nem dormindo. Você sonha com preocupações, acorda com ideias soltas. A mente nunca desliga completamente.
e isso cria uma sensação estranha de estar sempre ocupado por dentro, mesmo quando a vida está calma. Há momentos em que você tenta se distrair, conversar, assistir algo, fazer qualquer coisa. Funciona por um tempo, mas os pensamentos ficam ali, aguardando. Assim que o silêncio retorna, eles voltam, não como uma avalanche, mas como um gotejamento constante. Um pensamento puxa outro, uma ideia lembra outra. E quando você percebe, já está exausto novamente. Não é ansiedade clara, não é tristeza definida, é desgaste. Um desgaste mental acumulado que não encontra nome. Você sente dificuldade de sentir prazer, não porque não há coisas boas, mas porque a mente nunca está quieta o suficiente para realmente estar ali. Até momentos simples parecem exigir esforço. Você ri, mas a mente comenta por dentro. Você descansa, mas a mente revisa. Há sempre um ruído interno acompanhando tudo. Pensamentos que não param criam uma vigilância invisível. Você não sabe exatamente o que está procurando, mas sente que precisa estar atento, como se algo pudesse escapar se você relaxar demais. Esse estado consome energia de forma lenta e constante. Não explode, não chama a atenção, só drena. Você percebe isso quando tenta ficar parado, sem estímulo, sem distração. O desconforto aparece rápido, a mente acelera, busca algo para pensar, algo para ocupar. Ficar em silêncio consigo mesmo vira algo difícil, não porque haja dor intensa, mas porque há movimento demais. Pensar vira um hábito automático, incontrolável. Você não escolhe os pensamentos, eles apenas surgem, e cada surgimento pede um pouco da sua energia. Você não resolve, não conclui, só sustenta. Com o tempo, isso cria uma sensação de sobrecarga constante, como se sua mente estivesse sempre no limite, mesmo quando tudo está em controle. Você começa a sentir que viver exige esforço mental o tempo todo. Não há repouso real. O corpo pode parar, mas a mente continua andando. E esse descompasso cansa profundamente. Você começa a se sentir distante de si mesmo, não desconectado totalmente, mas cansado demais para sentir com clareza. As emoções ficam confusas, misturadas, sem definição, porque os pensamentos ocupam todo o espaço. Não sobra silêncio interno para perceber o que realmente está sendo sentido. Você sente algo, mas não sabe dizer o que, porque a mente já está ocupada interpretando, analisando, comentando. Pensamentos que não param roubam a simplicidade da experiência. Tudo passa pelo filtro mental. Nada é vivido diretamente. Isso não acontece de repente, acontece aos poucos. Um hábito que se forma, uma adaptação. A mente aprende que pensar é uma forma de controle, e controle parece segurança, mesmo quando custa caro. Você segue funcionando, cumpre o que precisa, entrega o que é esperado. Mas por dentro há um cansaço que não se explica. Um cansaço que vem de carregar a própria mente o tempo todo. Você não está triste, não está em crise, só está drenado. E isso confunde, porque não há um motivo claro, não há um evento específico, só pensamentos, muitos, constantes. Eles drenam sua energia sem você perceber quando começou. E esse estado vai se tornando o fundo da vida. Você se adapta a viver cansado mentalmente e chama isso de normal. Mas algo em você sabe que não era assim antes. Havia mais espaço interno, mais silêncio, mais presença. Agora, tudo passa rápido demais e, ao mesmo tempo, pesa. Os pensamentos continuam, mesmo agora. Enquanto você escuta, enquanto você lê. Eles nunca param completamente. E você continua sustentando esse fluxo como se não houvesse outra forma de existir. Os pensamentos não param, porque a mente aprendeu que parar não é seguro. Em algum ponto, pensar virou proteção. Não proteção contra algo específico, mas contra o vazio.
contra a incerteza, contra a sensação de perder o controle. Então a mente se mantém ativa, o tempo todo. Ela prefere o cansaço à sensação de não estar fazendo nada, porque não fazer nada abre espaço, e espaço permite sentir. O que a mente faz quando sente que sentir pode ser demais é ocupar. Pensamentos viram preenchimento, ruído contínuo, movimento constante. Por isso essa dor não grita. Ela não se manifesta como crise. Ela se espalha. Ela vira névoa mental, dificuldade de foco, sensação de estar sempre atrasado internamente. Você não perde a capacidade de pensar. Pelo contrário, você pensa demais. Mas pensar demais não traz clareza, traz desgaste. A mente revisita o passado não para entender, mas para tentar controlar o que já passou. Ela projeta o futuro não por esperança, mas por medo de ser pego desprevenido. Cada pensamento carrega uma pequena tensão. Sozinho, ele parece inofensivo, mas juntos, eles formam um peso constante. É por isso que a energia vai embora sem que você perceba. Você não está lidando com um problema grande. Está lidando com centenas de pequenos movimentos mentais que nunca cessam. A mente não entra em repouso. Ela fica em estado de vigilância suave, sempre alerta, sempre preparada, sempre ativa. Esse estado não causa pânico, causa erosão. Você começa a se sentir menos presente, menos inteiro, menos disponível emocionalmente. Porque toda a energia está sendo usada para sustentar o fluxo mental. Não sobra muito para sentir. As emoções ficam rasas, não porque não existam, mas porque não encontram espaço. O pensamento ocupa tudo. Você tenta identificar o que sente, mas encontra apenas mais pensamentos, uma explicação, uma análise, uma justificativa. E assim, o contato direto com a experiência se perde. Você vive a vida comentando por dentro, narrando, interpretando, raramente apenas estando. Isso cria uma desconexão silenciosa. Você está ali, mas não totalmente dentro do momento. Sempre um pouco fora, observando, pensando sobre. Com o tempo, isso afeta a identidade. Você começa a se definir mais pelo que pensa do que pelo que sente. Mas pensamentos mudam o tempo todo, nunca se fixam. Então você também começa a se sentir instável por dentro, sem um centro claro. A mente cheia esconde um vazio emocional. Não um vazio dramático, um vazio funcional. A falta de silêncio interno impede que algo mais profundo emerja. Pensamentos que não param são uma forma de evitar o contato direto com estados mais crus. Cansaço emocional, tristeza difusa, medo sem nome. Enquanto a mente está ocupada, isso fica em segundo plano, mas o custo aparece. Você sente dificuldade de se entusiasmar, dificuldade de se conectar profundamente, dificuldade de descansar de verdade. O corpo pode parar, a mente não. E isso cria uma sensação de viver sempre no limite, mesmo quando nada extremo está acontecendo. Aos poucos, você começa a confundir atividade mental com identidade. Você acha que é assim que você é, sempre pensando, sempre analisando. Mas isso não é quem você é. É o estado em que sua mente entrou. Um estado de autoproteção prolongada. Pensar virou hábito. Hábito virou privão. Você não percebe quando começou. Só percebe o cansaço agora. E esse cansaço não pede soluções rápidas. Não pede respostas. Ele pede reconhecimento.
Reconhecer que a mente não está acelerada por acaso, que ela está tentando manter tudo sob controle, porque em algum momento perder o controle pareceu perigoso. Essa compreensão não muda o fluxo imediatamente, mas muda a relação. Você começa a observar os pensamentos não como verdades, mas como movimentos. Eles vêm, eles passam, eles se repetem. Você percebe que muitos deles não precisam ser seguidos. Essa percepção não traz alívio imediato, mas traz clareza. E clareza é diferente de silêncio. Clareza é entender por que a mente funciona assim. Entender que o esgotamento não vem da vida em si, vem da mente que nunca descansa dentro dela. Você não está fraco, não está quebrado. Está cansado de sustentar um fluxo mental contínuo, sem pausa real. Essa realização não resolve tudo, mas muda algo por dentro. Você entende que o problema não é você pensar demais, é você não conseguir parar. E isso não define quem você é. Define o estado em que você esteve por tempo demais. Os pensamentos continuam. Eles não somem. Mas agora, você os vê. E por um instante, entre um pensamento e outro, existe um pequeno espaço, quase imperceptível, mas real. E é nesse espaço silencioso que algo em você começa, lentamente, a respirar novamente.